ミミズの間違いじゃないの？物事を見かけだけで判断してはいけない。君がミミズだと思ったものはまだ鞘に入っているだけかもしれないんだから。Como já dizia Arthur C. Martins, nunca julgue um livro pela capa, pois o seu conteúdo pode ser surpreendente e grande. Também muito grande, ao ponto de assustar uma mulher. Foi o caso que aconteceu. A Excalibur do Cid acabou sendo mostrada para Alex e ela ficou um pouquinho chocada com a visão. E é isso, esse foi o início do novo arco de Eminence in Shadow, com no início o Cid já mostrando a peça dele, o tamanho dela, e terminando com a desgraça de um portal pro inferno sendo invocado. Tem bastante coisa até que bem interessante para falar aqui, nos dois sentidos. Mas é isso, hoje eu vou trazer a review do episódio 11 de Eminence in Shadow, que como eu disse começou de um jeito bem peculiar e também terminou de um jeito bem peculiar. Como sempre, dando aquele pequeno cliffhanger pro próximo episódio que dá uma vontade logo de chegar à próxima semana. O episódio ele já começa com o Cid indo direto para as fontes termais, já que é uma das únicas coisas que ele não perdeu o interesse. E antes dele entrar, a gente já tem um breve vislumbre de como é o físico dele, que assim como qualquer protagonista de Isekai, é bem trincado. Acaba impressionando, porque no mangá não era tão trincado assim não. E durante o caminho dele, ele até fala um pouquinho sobre o que ele acha das coisas significantes e não insignificantes pra ele, mas eu tava tão ansioso porque ia acontecer que eu nem prestei muita atenção aqui. O que ia acontecer? Bem, basicamente ele acabou entrando no banheiro feminino. Não é deixado muito claro se onde ele entrou é na fonte termal, no caso das garotas, mas pela cara da Alex ele realmente não tava se portando nem um pouquinho. Ela, claro, ficou bem assustada e também muito envergonhada pelo que tava acontecendo, porque imagina só, tu tá tomando banho e do nada alguém do sexo oposto simplesmente entra na maior normalidade, não se importa nem com a tua presença. E ela decidiu puxar um assunto com o Cid, mesmo que isso parecesse muito estranho. E uma das primeiras coisas que ela falou com ele é sobre o julgamento da deusa, que era algo que não tinha sido explicado no episódio anterior, que sendo bem simplório, o julgamento da deusa é um julgamento onde vários combatentes vão nesse lugar para poder desafiar heróis do passado. Claro, esse julgamento da deusa é ele decidir quem seria digno de enfrentar um herói do passado. Se ele não fosse, ela não invocaria, e se fosse, ela invocaria um herói que estaria no mesmo nível de poder deste combatente. Mas depois de falar um pouquinho mais com Cid, ela acaba dizendo que tá um pouquinho surpresa com ele, porque levando em conta o lugar que eles estão e também o corpo dela, ela pensou que ele estaria babando por ela. Mas não, ele não tá nem aí pra isso. E o Cid ele só dá uma resposta bem fria pra ela, inclusive diz pra ela parar de encarar a sua Excalibur. E aí ela não aceitou isso, ela simplesmente decidiu cutucar no que ela pensou que seria a ferida do Cid, dizendo que aquilo nem era uma Excalibur, e sim uma simples minhoquinha. Mas, meu amigo, esse foi o maior erro dela, pois quando ela falou isso, o Cid apenas disse pra nunca julgar um livro pela capa. E quando ele levantou, meu amigo, a Alexia teve uma surpresa, e grande. E quando ele mostrou a peça dele, ele começou a fazer um discurso louco pra caramba, sobre que a espada sagrada só realmente mostra o seu potencial quando ela é removida de sua bainha. E depois desse discurso, ele simplesmente bateu com a toalha dele na bunda dele, e saiu com a maior superioridade do mundo daquela fonte. E a Alexia, que apenas observou tudo, viu o que o Cid fez com as toalhas, e também decidiu fazer a mesma coisa que ele fez. E aí não deu, cara, eu comecei a rir que nem um idiota. E então, depois dessa cena incrível, diga-se de passagem, nós vamos para o tão aguardado julgamento da deusa, onde o apresentador é um arcebispo chamado Jack Nelson. E a Rose, junto da Alexia e mais uma pessoa, estão entre os convidados especiais. E já de cara, a gente vê que a Alexia já não gosta muito do Jack. Isso porque, quando ela iria para o auditório que ela participaria, o Jack acabou recusando a entrada dela, por conta do assassinato daquele cara chamado Drake. E só isso já bastou para ela não ter uma boa impressão desse careca. Mas não tinha só a Rose e a Alexia como convidadas especiais, como também tinha a Beta, que estava se passando pela escritora Natsumi. E assim como o príncipe com qual ela se casaria, ela também não foi muito com a cara da Beta. E segundo a Alexia, quanto mais a personalidade for perfeita, com certeza mais a pessoa pode acabar sendo má ou não ser o que parece. Mas, em resposta, a Beta também não gosta muito dela, já que ela demonstrou um pequeno ciúmes por a Alexia ter tido alguns momentos com o Shadow, dizendo até mesmo que ela nem merece ser uma protagonista do diário que ela tá fazendo. Na verdade, não sei nem se é diário ou se é um livro. É basicamente coisa sobre o Shadow. E aí você já viu o tipo de relação que vai acabar brotando disso tudo, não é? Então, depois de todas as apresentações e todos os combatentes terem chegado no campo de batalha, o julgamento da deusa finalmente começou. E basicamente, cada lutador teria que ir de um em um para ver se o julgamento da deusa iria ver se eles seriam dignos de lutar contra um herói do passado. E esse julgamento demorou muito tempo.
tanto tempo que chegou até mesmo anoitecer. E o Cid, que tava entre os espectadores, não tava achando aquilo muito legal. Ele até mesmo tava pensando na cabeça dele o que ele poderia fazer como uma eminência das sombras. Mas sinceramente não tinha nada que ele poderia fazer além de agir como um personagem secundário. Mas, para infeliz surpresa dele, ele seria o próximo combatente. O destino pode ser cruel às vezes. E não é nem porque ele colocou o nome dele, e sim porque a Rose, sem a permissão dele, colocou ele nessa bagunça toda. Vocês estão vendo até onde a ignorância pode ir às vezes? E sabendo muito bem a merda que poderia dar e ser revelado como o personagem principal dessa história, claro, na cabeça maluca dele, o Cid decidiu que ele não iria lutar como Cid Kagenou, mas sim como Shadow. Ele fez uma magia para distrair o público, então pegou o seu manto de Shadow e foi para o meio da arena. E basicamente sem a ajuda de ninguém, o Shadow já ativou o feitiço que acabaria invocando um herói do passado. Mas o que foi invocado não foi bem um herói ou uma heroína, mas na verdade uma bruxa. Uma mulher de cabelos negros acabou sendo invocada no céu. E como eu disse, ela não é uma heroína, e sim a bruxa da calamidade, e o seu nome é Aurora. A Beta, quando viu a Aurora, começou a explicar que ela era uma bruxa muito poderosa, que no passado quase conseguiu destruir o mundo. Então, claro, ela é bem poderosa. E quando você para pra pensar de que o julgamento da deusa invoca um herói ou alguém que seja do mesmo nível do desafiante, você para pra pensar de que isso significa então que o Cid tem poder o suficiente para poder destruir o mundo. E mesmo sem demonstrar, a gente agora tem uma noção concreta até onde vai os poderes do Cid. E mesmo sem falar nada, só olhando pra cara um do outro, o Cid e a Aurora pareceram gostar bastante do que iria rolar, que no caso seria a luta entre eles. E o Cid até mesmo começou a falar sobre a luta que eles vão ter ser um tipo de conversa entre eles. E olha, ele pressiona essa tecla por tanto tempo que chega uma hora que tava chato. A Aurora começou atacando ele com um tipo de magia de sangue, mas por bastante tempo mesmo, o Cid ele conseguiu se desviar de todos os ataques. Isso porque ele nem ao menos estava se defendendo, ele estava apenas esquivando para apenas observar a sua oponente. E ele estava gostando muito daquele diálogo entre eles. Diálogo, claro, porque os caras só estavam caindo na porrada. E durante esse diálogo entre eles, ele conseguiu ver que a Aurora, ela parecia um pouco estranha. Porque quando ele falou uma frase que ele não terminou, foi mostrado algumas correntes em volta da Aurora, o que demonstraria que ela estaria presa, não exatamente nesse lugar, mas talvez em algum outro lugar. Mas já dando um fim a isso, o Cid, com apenas um ataque, já dá um fim à bruxa da calamidade, dando apenas um corte que foi tão forte que já derrotou ela na hora. E depois de ter feito essa confusão toda e ter derrotado um dos seres que quase destruiu o mundo, ele simplesmente vai embora sem mais e sem menos, sem dar uma explicação pra ninguém. Porém, quando ele saiu, um círculo mágico acabou surgindo no meio da arena. E logo depois surgiu uma porta muito esquisita com várias runas. E o episódio só termina com a Alpha ficando bem impressionada com o que o Cid fez. E ela foi falar alguma coisa sobre o Cid, mas adivinha, ela não termina a frase. E a gente teve mais um episódio onde o personagem vai falar alguma coisa, mas ele não termina. Esse foi um episódio que te faz dar um sorrisão logo de começo, e ele dá aquele cliffhanger pro próximo episódio que te dá uma vontade de viajar no tempo pra logo chegar a próxima semana pra tu saber o que vai acontecer. Porque depois que o Shadow invocou a Aurora é onde o arco realmente começou. Porque depois daqui tá pra acontecer algumas coisas bem interessantes. Mas pra quem acabou gostando do design e até que gostou da Aurora, nem se preocupem porque ela vai aparecer daqui a pouquinho de novo. Como eles acabaram adaptando um volume em 10 episódios, eu tô um pouquinho preocupado em como eles vão adaptar esse arco em tão poucos episódios, mas eu não acho que vai sair um negócio tão rushado assim. Mas é isso, agora o novo arco começou e de um jeito bem interessante. O que vocês acharam desse começo? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele ajuda pra caramba. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.